Na nossa série de dicas, eu quero começar falando sobre qual software você deve utilizar para criações de artes digitais. Se você é designer digital e sonha em trabalhar no conforto da sua casa, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Olá meus queridos, estamos aqui nesse novo ciclo de vídeos, de aulas, com dicas especiais para você que é designer digital e deseja faturar com suas criações de artes utilizando um software de edição. E a grande pergunta é: qual software eu devo usar? Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que me perguntam: Adenilson, qual software que é melhor para usar? Qual software que eu devo utilizar? Qual que eu compro? E é uma pergunta que vem bastante, mas de uma resposta muito complexa. Por que é complexa essa resposta? Porque não tem certo e não tem errado. Se você estava esperando que eu chegasse aqui e dissesse para você que tal software resolve todos os problemas, na verdade não, vai depender do tipo de serviço que você vai executar. Essa é a verdade. Então, se você, por exemplo, fosse adquirir um carro agora, você teria que ver quantas pessoas tem na sua família, quantos filhos você tem. Eu tenho 4 filhos, mas você e a esposa são 6, então um carro de 5 lugares não é legal. Eu tenho um filho e a esposa, então um carro de 5 lugares tá ok. Eu não tenho filhos e não terei filhos por algum motivo. Um carro de 2 lugares está de bom tamanho. Então assim, você vai ter que avaliar aquilo que a sua necessidade. Se esse carro vai andar numa estrada de chão, você não pode ter um carro muito baixo, tem que ser um carro mais alto. Se de repente a sua casa, o lugar que você mora é um local retirado de interior com estrada, com piso irregular, você precisa de um carro com um pouco mais de robustez, vamos assim dizer, para você trafegar numa estrada não pavimentada. De outra forma, se você precisa de um carro para sua família, 1 ou 2 filhos, e você mora no centro da cidade, você é totalmente asfaltada a sua cidade, qualquer carro de qualquer altura resolve o seu problema. Então, o que eu estou falando com essa analogia, falando de carros e falando aqui de softwares? Porque é muito parecido. Assim como você deve fazer um test drive, você deve visitar as lojas de carro, revendas e olhar o que cada um oferece, ver o que se encaixa naquilo que você deseja, você pode fazer a mesma coisa com o software. Inclusive as empresas, elas disponibilizam versões que você pode testar durante um período para ver se você se adapta, se você gosta. Outra forma de você avaliar qual o melhor software para você criar, fazer suas artes, suas criações de artes digitais, é você analisar que tipo de serviço você vai entregar. Digamos que você vai estar focado em criação de material gráfico. Eu te aconselho você ir para o Illustrator ou ir direto para o CorelDRAW, que são softwares que você vai ter muito mais compatibilidade na questão gráfica, na questão de finalização gráfica para impressão em papel, ou outdoor, ou seja lá o tipo de impressão que o tipo de trabalho que o seu cliente esteja pedindo. Se você for trabalhar somente com produção de vídeo e alguma coisa de arte digital, você pode comprar o pacote da Adobe, que aí é Premiere, o After Effects e o Adobe Photoshop. Com os 3, você consegue fazer todas as partes de criação de texto e tal, de caracteres, né, e de elementos no Photoshop. Você consegue editar em Premiere a questão de imagens e você consegue gerar efeitos especiais e edição também de vídeo no After Effects. Então vai depender do que você vai trabalhar. Eu vou trabalhar com vídeo, fotografia e mais nada. Fotografia, correção, vai precisar de um Lightroom, o que você vai precisar de software? Então você está percebendo que eu já citei vários softwares aqui e não tem certo e não tem errado. Eu tenho um colega meu que ele trabalha com fotografia e ele cria artes digitais para fotógrafos, uma especialidade muito interessante. Então o que ele trabalha? Ele trabalha com Lightroom para poder fazer a edição das fotos dele. Ele trabalha com Photoshop, muito Photoshop. Como ele domina o Photoshop, quando ele começou a fazer criações para redes sociais, para fotógrafos e para empresas que trabalham com fotografia, ele não foi para CorelDRAW e para outro, ele ficou no Photoshop porque ele já dominava. Então ele se aperfeiçoou e continua com Photoshop e tá tudo certo, tá ali ganhando o dinheiro dele, tá ali atendendo muito bem os clientes dele com o Photoshop. Então eu, por exemplo, vou falar um pouquinho da minha história. Eu comecei com CorelDRAW, Photoshop, aí vim andando com os dois, aí entrou o Premiere, edição de vídeo na minha vida, eu tive produtora de vídeo e foi passando o tempo e aí chegamos em 2021.
E aí hoje eu tenho, vamos colocar assim, 95% dos meus trabalhos é CorelDRAW, tanto gráfico quanto digital. Eu me tornei tão rápido na criação de artes digitais pelo CorelDRAW que eu ganho muito tempo, porque minha demanda é muito alta para alguns clientes. Então às vezes eu sento aqui durante 2 horas, eu tenho que criar 20, 30 artes digital para rede social. Nessa sentada de 1 a 2 horas ali eu sou obrigado a criar muitas artes. Então eu preciso de um software que me dê agilidade. O Photoshop tem lá suas vantagens, eu utilizo o Photoshop também. Frequentemente eu estou corrigindo fotos, recortando fotos em Photoshop. Nada de certo, nada de errado nenhum com o outro, então eu utilizo 95% de CorelDRAW e 5% de Photoshop. Essa é a minha média hoje de uso com os softwares de criação. E eu tenho o Illustrator também instalado no pacote que eu comprei, então o Illustrator também está na minha máquina, eu utilizo muito pouco, mas utilizo ele está ali, eu sei trabalhar com o básico dele, sei bastante de Photoshop, sei muito de CorelDRAW nessa minha classificação. Eu sei que tem experts que conhecem do software muito mais do que eu, e tem gente que está começando agora que não conhece, mas eu sei o suficiente para atender os meus clientes, entregar resultados para eles e faturar o meu valor mensal com meus trabalhos de criação digital. Então está suprindo a minha necessidade. O software que eu utilizo, o que eu mais utilizo, CorelDRAW. E aí fica com você. Eu quero que agora você deixe os comentários aqui embaixo qual é o software que você utiliza, e se você está começando agora e precisar de alguma dica, precisar de alguma ajuda para decidir o software, comenta, deixe seu comentário. Se quiser falar comigo um pouco mais próximo, vai lá no Olhar 2.0 no Instagram e manda um direct para mim que eu vou te dar atenção, eu vou conversar com você e vou esclarecer as tuas dúvidas, vou te ajudar, tá bom? Um grande abraço e nos vemos na próxima dica. Tem uma série de dicas agora, não percam as próximas. Nos vemos na próxima dica, que vai estar entrando no ar aqui no YouTube em breve. Um abraço.